chegando. Olha só, aonde eu estou? Sozinha? Nunca. Sempre bem acompanhada com vocês e com meu convidado de hoje. Boa noite. Muito boa noite, Fafá. Que Tudo honra. bem? Tudo ótimo. Boa noite, boa madrugada, né? Quase bom dia. Por que eu tô rindo assim? Diz pra mim. Conta quem é você para os nossos ouvintes, por favor. Eu sou o Wilson Maza, sou facilitador e professor de Yoga do Riso. E por que a gente está rindo assim? Justamente porque fizemos aí exercícios do riso para que fique melhor a nossa fala, a nossa respiração e principalmente o nosso papo, bem mais divertido. Muito mais gostoso, muito mais família. Deixa eu contar por que eu trouxe para vocês conhecerem o Wilson Maza. Vocês lembram que eu falo sobre numerologia curativa. Eu não sou médica, eu sou só terapeuta, sou numeróloga, sou pedagoga, sou o que vocês quiserem. E eu, nessa minha caminhada, né, eu também tive muitos problemas de saúde, muitos problemas de relacionamento e fui à procura da minha cura. Por isso que a numerologia que eu pratico, ela é numerologia curativa. E no meio do caminho eu tropecei nesse menino maravilhoso, num momento tão triste da minha vida, que eu tinha acabado de perder meu pai, né? Meu pai tinha morrido. A gente sabe que a gente não perde nada, mas a cabeça não sabe, né? Eu ria muito com meu pai. E eu estava com abstinência de rir sem motivos. E eu encontrei, junto a um grupo, né, Wilson, o Evolua, vários terapeutas trazendo as suas técnicas e eu encontrei o Wilson. Era um menino tão lindo lá no fundo da sala, dando risada à toa. Eu falava assim, gente, o que esse moleque tá fazendo, né? E a gente teve a oportunidade de trocar os serviços, né, Wilson? E eu tive o privilégio de conhecer essa figura que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Deixa eu tomar um pouquinho de água. O Wilson Maza apareceu na minha vida quando eu estava com um tumor na pleura. A gente não sabia se ele seria benigno ou maligno. Mas eu não queria saber nem nada, e quando eu ganhei a técnica do Wilson, eu não sabia o que ele iria fazer. No começo, ele explicou. Mas eu vou deixar você contar. Boa, Tudo boa, bem? boa. Tudo bem. Então, essa nossa conexão foi muito boa, né, Fafá? Porque tinham outros terapeutas, né? Cada um trazendo uma técnica para contribuir com o Festival Evolua e escolheram duplas para fazer as trocas terapêuticas. E eu ofertei 3 trabalhos, né, de acompanhamento com o Yoga do Riso e você foi a sorteada, uma delas. Privilegiada, né? Privilegiada a participar comigo ali durante um processo de 8 semanas, onde a gente pôde rir livremente, né? A partir da prática do Yoga do Riso. E foi muito legal você chegar para mim com essa queixa de que fazia muito tempo que você não ria e que a última pessoa que você deu boas gargalhadas foi o seu pai, ele já não estava aqui mais presente, então a minha missão, ela duplicou, né? E muito confiante no método, sabendo que eu poderia te ajudar nesse sentido, foi muito gratificante trazer para você uma nova forma de dar risadas, de exercitar o riso, onde você tinha ali um estímulo que era um estímulo familiar, do pai. Eu acho que é o riso mais genuíno que a gente tem também, do pai e da mãe, né? Só que naquele momento você não tinha. E a partir do momento que você começou a praticar, você entendeu que você poderia rir com o seu pai, pelo seu pai, onde quer que ele esteja. Então essa foi a maior conexão que a gente teve de lá para cá. Foi sim. E quando ele me disse que nós iríamos rir sem motivo, não precisava ter uma motivação. Assistir um filme, eu sempre gostei de assistir com meu pai, os filmes do Jerry Lewis, né? Eu ria antecipadamente pelo riso do meu pai. E quando o Wilson falou para mim que eu poderia rir sem ter motivação nenhuma, aí começou a minha dúvida. Então, aí eu quis, sim, participar desse tratamento para saber, curiosa, falei, eu vou desafiar esse rapaz, eu vou desafiar. Por quê? Rir sem motivo e rir sem meu pai?
Como foi esse tratamento para você? O que você pensou naquela hora que eu comecei a duvidar, porque você já, com toda essa sua também, essa intuição, essa sensibilidade, né, de fazer esse rapport no meu coração, o que você tinha em mente para fazer comigo? Bom, a minha ideia principal foi introduzir você ao método, né? Já que tanto eu como você fomos introduzidos no ambiente terapêutico, numa comunidade terapêutica, e o maior desafio ali foi realmente te apresentar. Então nós fizemos o Consciente do Riso, lembra? Para entender quais eram seus motivos de rir, de se movimentar, né? Quais eram os 4 pilares da alegria que você estava utilizando naquele momento, que é o rir, com quem você ria, é o brincar, com quem você brincava, com quem você dançava e com quem você cantar, dançar, brincar e rir. E aí você me explicou o caso do seu pai, eu falei, bom, então agora nós vamos fazer isso juntos. E foi o momento que teve a conexão, Fafá. Eu lembro que você estava com a cara bem fechada, né? A fisionomia bem fechada naquela época. E quando você disse que o Felipe Rua, né, falou que você poderia se dar bem dando boas risadas e você se questionou como assim dar boas risadas ainda mais sem motivo. Então primeiro eu te introduzi ao método e aí foi que a chave começou a virar depois da terceira sessão ali, que a gente começou a praticar o riso em si. Sim, sim. E aí ainda eu continuei fazendo o tratamento, né, pelo esse possível tumor, que depois virou um lipoma. O médico diagnosticou que seria um lipoma. Eu perguntei, o que é um lipoma, né? Vocês sabem o que é um lipoma? Eu vou contar para vocês. O médico chega para mim e fala assim, Fafá, é uma gordurinha. Eu falei, ai, doutor, que sacanagem. Já não chega na barriga, na perna, no bumbum, no braço, na pleura. E eu nem sabia o que era pleura. Eu sou da época dos trapalhões, né? E o Didi Mocó, ele sempre falava assim, vou chutar sua pleura, que era o bumbum, né? Então eu falei, será que ele vai fazer o rir pelo bumbum? Não. Não foi por isso não, foi? Não foi. Aí ele começou, além das técnicas, ele começou a ir além. Ele começou a conversar comigo, uns papos, sabe? Bem legais, que me colocaram à vontade. Ele sai de uma técnica, eu vi que você saiu da técnica, né? Porque a gente era muito jovem nessa técnica. Eu e ele estava começando. E a gente começou a ficar mais à vontade, como nós estivéssemos na cozinha da casa da nossa avó, tomando chá, um bolo. E aí ele começou a me ensinar a ensinar as pessoas a rirem. Então nós fizemos um workshop, né, com as minhas amigas, rindo. Eu tenho uma amiga que tem uma depressão forte, que até hoje ela lembra que ela riu com você, ela pega o controle dela da televisão e vai rir, que você nos convida a cantar e a rir, né? Com o microfone, e ela pega o controle dela do ar-condicionado e ela faz de um microfone. Então a gente volta a ser criança, não é? É verdade. E aí a pessoa deve estar se perguntando ali, tá, como que é esse lance de rir sem motivo, né? Será? Será que eles têm essa curiosidade? Conta! E o que acontece? É uma metodologia que se chama Yoga do Riso, que permite que qualquer pessoa ria sem motivo, sem depender de piadas, sem depender de comédias, inclusive do seu senso de humor. Você não precisa ter o bom humor para rir. Você começa a rir e depois adquire o seu bom humor. Então foi assim que a gente começou, e aí você começou a trazer o seu bom humor novamente ali e começou a se beneficiar de tudo isso. E eu queria contagiar as pessoas, né? Então eu chamei minhas amigas e hoje eu estou trazendo para vocês o Wilson Mas para contar a historinha dele. O Wilson, conta como começa a Yoga do Riso no mundo. Boa. O Yoga do Riso foi criado pelo médico Dr. O Yoga do Riso foi criado por um médico indiano chamado Dr. Madan Kataria, junto com sua esposa Madhuri Kataria, em uma praça lá em Mumbai, na Índia, com apenas 5 pessoas.
e hoje já está em mais de 100 países com milhares de clubes do riso ao redor do mundo, onde as pessoas se unem para rir em prol do benefício. Dizem por aí que rir é o melhor remédio, né? Mas ele via isso muito na teoria e não via ninguém rindo para se beneficiar disso. Então ele tirou essa teoria do papel e a partir do momento que eles passaram a rir através de exercícios de respiração e de risadas, passaram também a fazer do riso uma melhor prevenção. E foi assim que ele chegou até nós. Que legal. E ele foi assim, você contou para mim que no começo da trajetória desse médico, ele teve apoio de alguém? Ele teve apoio da esposa dele e de mais 3 amigos. Mas o que aconteceu? Quando iniciou o Clube do Riso, eles iniciaram com piadas, né, com adenotas. E aí lá no 5º encontro, já estava destruído o Clube do Riso, por quê? Porque as piadas passaram a ficar ofensivas, acabaram a criatividade, começou a ter algumas brigas, então eles destruíram praticamente o Clube do Riso. Ele, não muito contente com isso, voltou para casa, começou a estudar, e ele viu lá no livro do Norman Cousins, que é a Anatomia das Emoções, aonde ele utilizava 10 minutos de risadas para ter 2 horas de sono através das endorfinas, né, que se torna ali um analgésico natural. Então ele pegou, poxa, então as pessoas não precisam de um estímulo para rir, elas precisam exercitar. Junto com a esposa, que é professora de yoga, eles trouxeram os exercícios de respiração pranayama do yoga, uniram com exercícios de risadas, movimentos lúdicos corporais e transformaram isso no yoga do riso. E de lá para cá nunca mais teve briga e aí sim se tornou um movimento global em prol da paz mundial. A partir do momento que você exercita o seu riso, o seu bom humor, a sua alegria incondicional, você passa a cuidar do seu mundo interno e aí contribuir para o mundo externo. Então, eu vou contar para vocês de novo e mais um pouquinho sobre por que eu estou trazendo o Wilson hoje. Quando eu faço o mapa para vocês, né, e tem algumas questões e tem sempre uma pergunta: qual é a minha missão de vida? Eu falo da missão, falo do número, mas se a gente não tiver uma motivação, só vira teoria. Então, como aconteceu comigo, eu quero trazer também essa motivação para vocês. Então, você pode perguntar o que será que a Fátima Medina está fazendo com um convidado falando de yoga do riso, num programa de numerologia e de terapias. Então, é assim. A gente encontra o nosso propósito de vida, a nossa missão de vida e fica estacionado, porque não vai para frente, igual aconteceu comigo. Quando eu tenho o diagnóstico do tumor na pleura, o que eu podia fazer? Deitar e morrer ou rir com ele. Então, a minha opção foi rir. Eu estou trazendo para vocês uma motivação também, para que vocês olhem para esse menino maravilhoso e também se motivem para rir sem motivo, né? Então eu vou perguntar, e agora, quais são os seus projetos? Então, o meu projeto agora é realizar formações. Eu me tornei professor do método, né, durante aquele processo, e hoje eu facilito com que pessoas levem também essa missão aí para diversos públicos, para crianças, para idosos, em hospitais, em empresas, em estúdios de yoga. E tudo isso eu informo no meu canal, que é Rir Sem Fronteiras, né? No Instagram, Rir Sem Fronteiras. E ali eu coloco todas as informações dos meus projetos. Então fala, repita, Rir Sem Fronteiras. Rir Se você sem não fronteiras. não me segue, siga lá nas redes sociais, Crer e Crescer Terapia. E também, agora também, siga, por favor, o Wilson Maza, né? E para te achar, qual o telefone? Você tem algum telefone também, além das suas redes sociais? Tenho. DDD 11 9 7698 9501. Esse é o meu direto do WhatsApp. E pode só te chamar e você responde. Seja muito bem-vindo. Lembre-se, 986557270, Fátima Medina. Então, dando continuidade, agora, né, Wilson, você já tem outras formações. Conta para
quem for te ver lá, né, nas suas redes sociais, o que são aquelas fotos que você está vestida de palhaço? E eu vou contar. Um dia eu estava conversando com esse rapazinho aqui, e eu falei para ele, eu tinha uma vontade de trabalhar com você vestida de palhaça, mas assim, eu até descrevi, eu vi, era uma saia cheia de plissados, com cinto na barriga, porque a barriga bem protuberante, né? Com chapéu, com uma blusa de renda, com colarzinhos de pérola, brinco de pérolas e um chapéuzinho. E, que não podia faltar, o nariz de palhaço. Eu estou olhando as redes sociais dele, eu vejo o quê? Ele com os palhaços. Eu falei, e não me chamou, escrevi, e eu? Conta para eles como que foi essa experiência. O que você foi parar lá com os palhaços? Boa. Nessa jornada do Yoga do Riso, dizem que rir abre portas, né? E realmente, criar esse hábito me abriu muitas portas. Então, eu conheci o Marcelo Ludian, que é um professor de palhaçaria aqui em São Paulo, e junto com o Rumo ao Riso, da maravilhosa Gabriela, eles me convidaram para fazer uma substituição. Então, eu substituí, olha a responsabilidade, substituí o Marcelo Ludian para ir nos hospitais. E toda visita que eu fazia, eu lembrava muito de você justamente por esse caos aí, né? E foi muito legal. Eu falei para eles que foi o dia mais feliz da minha vida, realmente, porque ver os olhos daquelas crianças, daqueles funcionários, daquelas pessoas ali desfrutando, né, do que o riso traz, foi muito gratificante para mim. E é isso, o riso ele abre portas. Então, a partir do momento que você traz o riso consciente para sua vida, nesse sentido, muitas coisas boas podem acontecer. E aí, nos nossos eventos, nós estimulamos isso. Então, qual que é o seu sonho de criança? Qual que é o seu sonho hoje, praticamente? O seu, né, Fafá? Que é colocar o narizinho e colocar a fantasia, ele pode ser realizado. Você não precisa ir em si, em um hospital, em uma casa de idosos. Você pode reunir os amigos e falar, agora eu vou dar o meu espetáculo e você é o privilegiado a assistir. E o riso, ele facilita o que na nossa saúde mental, física e espiritual? Conta para eles. Vou começar pelo espiritual, tá, Fafá? Eu não vou trazer muitas coisas de teologia, por exemplo, mas você é um exemplo maravilhoso disso, que aonde a gente colocou a espiritualidade no riso ali. A partir do momento que você não estava rindo, pelo fato de seu pai ter partido, e aí nós começamos a exercitar o riso, e lá na quinta ou na sexta sessão, se eu não me engano, você, numa meditação do riso, se conectou com seu pai, se conectou com a forma que vocês iam, e aí veio o riso, veio o choro, mas o mais importante veio esse acolhimento. Então, eu sinto que esse é o riso espiritual que a gente emana para o outro. E para compor isso também, teve uma vez que eu fui fazer uma sessão para idosos, foi muito interessante. Tinha uma senhora que ela era a que menos estava rindo. E aí o que eu fiz? Eu falei, putz, ela não está rindo, mas está tudo bem. Ninguém é obrigado a praticar. Só que no final da sessão, ela veio e me entregou uma carta. E nessa carta estava escrito: a última pessoa que me fez rir até doer a barriga foi o meu sobrinho. E você parece exatamente com ele. Nossa, eu me emocionei tanto assim, sabe? Então, foi uma mensagem praticamente que eu adquiri naquele momento. E eu falei, que bom, estou sendo o instrumento para que essas conexões aconteçam. E aí, eu sinto que é de forma espiritual. Wilson, está quase acabando o nosso programa, mas dá tempo de dar uma palhinha o que é a Yoga do Riso? Para que as pessoas que estão nos acompanhando agora acordem com o coração mais limpo, mais pleno. Dá para fazer isso? Claro! Vamos fazer? Vamos! E esse é um ótimo momento para você fazer, porque a partir do momento que você pratica de manhã ali, isso perdura ao longo do dia. Então é simples. Nós vamos fazer uma respiração profunda, inalando pelo nariz e soltando pela boca com ar de relaxamento. Esse som é importante, porque ele vai ativar o seu sistema parasimpático e trazer uma sensação de bem-estar. Mais uma vez, inspira.
Na próxima, nós vamos exalar fazendo ha, 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 até acabar o som. Vamos juntos, Fafá? Vambora. 1, 2, 3, inspira profundo. O que acontece? Quando acaba o som, ainda tem ar no nosso pulmão. Quando a gente coloca para fora numa gargalhada, nós conseguimos trocar o oxigênio por um novo. Então vamos fazer isso agora. Quando acabar o som, você ainda solta um pouquinho mais. Isso é exercitar o riso. Inspira profundo. Ai, que gostoso! Olha só que delícia, gente, acordando, escutando um riso tão maravilhoso. Wilson, conta para as pessoas de novo aonde te encontrar. Você tem alguns grupos que as pessoas possam te procurar? Sim, sim. Lá no site www.hearsemfronteiras, né, .com.br, e no Instagram também, Rir Sem Fronteiras. Fafá, eu me coloco à disposição para conversar com as pessoas. E o que eu faço ultimamente? Eu faço como se fosse uma mentoria. Mentoria, adoro! A pessoa chega, eu preciso rir mais na minha vida. Então, tem pessoas que chegam através da indicação de um psicólogo. Tem pessoas que chegam através da indicação de um amigo que experimentou a prática, o método. E aí, o que eu faço? Eu direciono ou para o Clube do Riso, que é gratuito, onde as pessoas podem praticar diariamente, em diversos horários. E também eu posso acompanhar essa pessoa de uma forma mais profissional ali, mais aprofundada, como se fosse uma terapia mesmo, né? O yoga do riso não é uma terapia, porém o seu processo ali se torna terapêutico. Com certeza, com certeza. Fala de novo o seu WhatsApp, por favor. DDD 11 97698 9501. Se não está me seguindo, comece a seguir agora. Querer e Crescer Terapia, Fátima Medina, numeróloga, terapeuta vibracional e outras coisas mais que você vai encontrar lá. Fala de novo, meu amigo. Rir Sem Fronteiras? Rir Sem Fronteiras. Meu WhatsApp é 11 97698 9501. Vamos terminar o nosso programa rindo? Vamos, todo mundo, vamos lá? Ai, gratidão a quem nos ouviu, gratidão a quem nos prestigiou. E em outras oportunidades trarei, meu querido amigo, novamente. Gratidão, Fafá, pelo convite, é uma honra. E é muito bom lembrar que existem 3 razões principais para a gente fazer o yoga do riso, que é: nós precisamos exercitar de 10 a 15 minutos para adquirir os benefícios. Nós precisamos rir alto e profundo, fazer essa transição do ha-ha-ha e levar para o que é o riso do diafragma. E a partir do momento que você faz isso, você torna o seu riso incondicional. Esse é o convite que eu faço para você, ouvinte. Gratidão. E olha só, o meu convite também, estou aqui agora na Madrugada Astral, além de estar com o Edu Scarfon, né, a cada 15 dias, segunda-feira, no Bom Astral, trazendo para vocês um ótimo astral. E olha só, na madrugada nós vamos falar sobre vários assuntos, mas o assunto principal será a numerologia. Então a gente pode também se encontrar e você ligar para mim, fazendo perguntas, para você acordar com felicidade. Até mais e até o próximo encontro. Obrigada, Wilson. Obrigada a vocês.